diretamente da questão policial, que é onde eu mais me envolvo, é o segmento no qual eu atuo, eu vejo que, de fato, o que ganha mais espaço é quando o adolescente, quando a criança comete algum tipo de ato infracional, chamado ato infracional, que inclusive esse termo é utilizado justamente em função da lei, porque para mim eu não faço diferença e creio que quem é vítima não faça também diferença entre o que é crime e o que é um ato infracional. Eu falo do ponto de vista prático. Então, de fato, do ponto de vista noticioso, a criança e o adolescente vira mais notícia, é mais colocado na mídia quando comete algum tipo de ato infracional. Por outro lado, eu percebo que é preciso haver um esforço um pouco maior para tratar de pautas positivas. Isso é uma realidade, mas isso não é por questão de gosto ou de querer do jornalista, assim entendo eu no meu ponto de vista, porque a gente trabalha com informação, a gente trabalha com notícia, e o que tem sido mais notícia e, de fato, o que chama a atenção é aquilo que é diferente. E o que é diferente? Diferente e que, na verdade, nem tem sido tão diferente assim. Mas o que é tratado como diferente? É o fato de um adolescente, de uma criança, se envolver com crime. Na verdade, eu desconheço qual é o posicionamento oficial da emissora. Então, isso significa que a opinião que eu dou no programa não é uma opinião da emissora, é uma opinião pessoal minha. Dito isto, já fica claro que eu tenho a liberdade de expor a minha opinião. E a minha opinião é, eu sou extremamente a favor da redução da maioridade penal, independente dos argumentos que tenham contra a diminuição e com os quais alguns eu até concordo. Mas, de fato, eu sou a favor da diminuição da maioridade penal para os 16 anos e, sendo ainda mais radical, acho que nós já deveríamos estar discutindo a essa altura a diminuição para os 14 anos. E nós já estamos atrasados nessa questão, especialmente porque, apesar de que esse argumento primeiro que eu vou utilizar é inclusive refutado, é um dos mais utilizados e um dos mais refutados por quem é contra a diminuição da maioridade penal. Mas veja bem, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dos anos 90, de 1990, são mais de 20 anos, cerca de 25 anos. Se a gente pegar só o período em que o Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor, nós temos transformações incríveis na sociedade, inclusive no nível de maturidade em relação à própria idade da criança e do adolescente. Nós não podemos comparar uma criança dos anos 90 com uma criança dos anos 2015. Então, a inimputabilidade que é utilizada para privar crianças e adolescentes de cumprir pena como um adulto, eu acho que tem que ser levada sim em consideração. Entretanto, nós não podemos utilizar esses argumentos ou utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para criarmos uma cultura de não punição. Não podemos confundir inimputabilidade com a não punição ou com a questão de deixar sem punição aquele crime. E acho sim as penas que são propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente muito brandas. Eu não posso conceber, por exemplo, que um assassinato cometido por um garoto de 17 anos de idade tenha tratamento diferenciado do que aquele que foi cometido por um garoto de 18 anos de idade. Então, para mim, do ponto de vista prático da família, a família que perdeu um ente porque foi assassinado por um garoto de 17 anos de idade, sofre a mesma dor que um garoto, a sociedade inteira. Tem os mesmos impactos que um crime da mesma natureza cometido por um maior de idade. Então, de fato, eu sou a favor. Se a gente fosse discutir esse assunto, eu acho que nós temos assim, horas para a gente discutir esse tipo de assunto, e acho que todos têm argumentos que podem ser, de fato, respeitados e levados em conta, tanto quem é contra como quem é a favor. Mas eu acho que está na hora, não é à toa que a sociedade brasileira, mais de 90% em pesquisa, revela que é a favor da diminuição da maioridade penal. Olha, o Estado brasileiro não consegue dar conta de nada do que a Constituição prevê. Não dá conta de nada. Então, antes da gente se preocupar
com se as cadeias elas têm ou não condição de absorver esse tanto de gente e de realmente propor aquilo que a lei manda, que é ressocializar, que é preparar o sujeito, seja ele menor ou maior de idade, para voltar para a sociedade. O Estado brasileiro devia se preocupar também com o trabalhador. Por que não se preocupa primeiro com o trabalhador, com o homem de bem? Por que não se preocupa então com escola de qualidade, com educação de qualidade, exatamente para evitar que essas crianças, e aí eu concordo plenamente com aqueles que são contra a redução da maioridade penal, exatamente em função de o Estado falhar em todas as outras coisas, mas isso não pode servir de artifício para que a gente continue sendo vítima e continue aceitando a criminalidade sem que haja punição para os agentes do crime, para aquelas pessoas que cometem crime, que no caso do menor de idade é chamado de ato infracional. Então não interessa se o Estado brasileiro tem ou não condição, a gente precisa criar condições de que a sociedade tenha a garantia de quem comete crime, de que quem comete crime seja punido. Eu não posso aceitar que alguém que tirou a vida de um filho meu, de um parente meu, de algum amigo meu, cumpra no máximo 3 anos de medida socioeducativa, que na verdade não socioeduca nada, porque não se tem de fato estrutura, nem para socioeducar um menor de idade, nem para ressocializar um maior de idade. Então, se a gente for esperar a situação ideal, então tá na hora da gente soltar todo mundo e não punir ninguém. Mas dentro do nosso universo, que trabalha nesse segmento de notícias policiais, o que eu vejo é que, de fato, o que gera notícia, e aí eu vou separar aqui notícia de reportagem, que notícia a gente informa o fato acontecido. E então aquilo que acontece de pauta, vamos chamar aqui de negativa, vira notícia imediatamente. Enquanto, por outro lado, quando você tem que ouvir conselheiros tutelares ou outros órgãos de proteção à criança e ao adolescente, a gente utiliza mais isso em reportagens, quando a gente vai além da notícia, quando a gente vai com um pouco mais de profundidade. Nesse aspecto, eu não entendo como um erro do jornalismo, não. Porque, de fato, o que ocupa mais o espaço é a notícia. A notícia é o quê? Aconteceu o fato, eu vou narrar o fato. A gente não se preocupa na notícia em aprofundar e saber por que o fato aconteceu, qual é a opinião do Conselho Tutelar em relação a isso, mas em casos específicos de grande repercussão e que precisam de uma suíte, que é o quê? A suíte é exatamente voltar ao caso, entender o caso de maneira mais aprofundada. Aí sim a gente procura outras fontes além apenas da delegacia, do delegado, dos policiais ou da própria vítima ou do agressor na ocorrência. E, por um lado, há um desequilíbrio, um suposto desequilíbrio, que aqui eu não tenho dados para afirmar se existe ou não, mas se é perceptível que haja um desequilíbrio entre pautas negativas e positivas, há que se considerar também que há uma falta, às vezes, de interesse ou de própria geração dessa pauta positiva por parte de quem tem interesse nelas. Enquanto que é igual aquela máxima popular que diz que a notícia ruim ela corre mais rápido. Então é natural que cheguem até as redações, até os programas policiais, aquelas notícias que dão conta da chamada pauta negativa. E, por outro lado, as pautas positivas que deveriam chegar, talvez não cheguem. Talvez haja uma falha também por parte de quem tem interesse. Não estou dizendo que o jornalismo não tem interesse, mas é que na produção da notícia a coisa é muito dinâmica. E eu defendo, enquanto jornalista, inclusive, que a gente deveria se interessar mais por esse tipo de assunto, deveria ter um pouco mais de cuidado, até porque a primeira função do jornalismo é a função social. E não é de todo verdade dizer que a mídia não se ocupa dessa função, porque, por exemplo, com relação ao programa que eu apresento, nós temos tido sim a preocupação de mostrar o trabalho, por exemplo, social da polícia, e não apenas aquele trabalho ostensivo de prender, de estar fazendo policiamento na rua, mas a gente tem mostrado diversas ações onde a polícia está no bairro, dando palestras para crianças, que eu acho que essa tem que ser a função também da polícia cidadã. E isso a gente tem que se interessar de mostrar que está acontecendo. É preciso colocar isso em pauta também. Olha só, até para se gerar uma imagem diferente do que se tem da imagem da polícia, porque quanto mais nós tivermos a sociedade civil organizada, todos esses órgãos de defesa das crianças e do adolescente, com a polícia, com a mídia, com a imprensa, eu acho que aí sim nós vamos conseguir avançar na questão de divulgação das pautas positivas.